Em 19 de outubro de 2017, no Observatório Haleakala, no Havaí, os humanos detectaram o primeiro visitante de fora do Sistema Solar. Um objeto de fora do nosso Sistema Solar. Dois cientistas de Harvard dizem que um rápido e grande visitante em nosso sistema solar pode ter sido uma sonda enviada por uma civilização alienígena avançada. Uma nave espacial alienígena. Algum tipo de tecnologia alienígena, talvez explorando o cosmos. É chamado Oumuamua, que se traduz do havaiano como algo do tipo mensageiro do passado que está nos alcançando. Tudo no nosso sistema solar é um ciclo fechado. Você sabe, algumas órbitas são quase circulares e outras são mais alongadas. Esta aqui era uma órbita aberta. Isso significa que está vindo de fora do sistema solar. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Ao deixarem o sistema solar interno, os astrônomos relataram uma aceleração inesperada, reforçando a hipótese de que Oumuamua era uma criação alienígena. Acho que seria mais empolgante pensar que isso é uma nave alienígena. Até porque a gente sabe que é uma das questões mais ardentes que muitos têm em mente. Será que estamos sozinhos? Mas você precisa ser responsável a respeito disso, e se houver uma explicação perfeitamente comum, você não deve recorrer à explicação exótica. Depois de observar o objeto, a maioria dos astrônomos concorda que provavelmente é um cometa, como o 2 e Borisov, o outro objeto interestelar visto um ano depois. Mas talvez nunca saibamos com certeza. A explicação é que objetos em órbitas bem alongadas se movem mais rápido quando estão perto do Sol, e depois, ao se afastarem do sistema solar, eles tendem a se mover mais lentamente. Então, quando você olha para o brilho deste objeto, seria fácil de observá-lo por apenas uma semana. Naquele breve instante, com apenas um ponto de luz, os cientistas conseguiram fazer suposições sobre a forma do objeto, seu tamanho, quão rápido ele estava girando e sua cor, que se pensa ser avermelhada. Mas há muitas perguntas sobre Oumuamua e o espaço que permanecerão sem resposta a menos que consigamos agir mais rapidamente. Então, neste momento, muitas equipes estão dizendo aos institutos de pesquisa que nós precisamos ter a capacidade de realizar missões reativas, missões mais rápidas e que possam responder a uma possível descoberta. Porque atualmente, do jeito que a NASA trabalha com as missões pequenas, você tem que submeter uma proposta. E leva muitos anos para conseguir a aprovação, então pode levar uma década entre a proposta e o lançamento efetivo de uma missão desse porte. E obviamente para Oumuamua, isso teria sido um prazo inútil. Então, basicamente, nós gostaríamos de ter missões talvez pré-prontas, já construídas e em órbita, só à espera de novas descobertas, ou algo que possa ser lançado quase que imediatamente para casos assim. É por isso que equipes de cientistas estão planejando missões para esperar por objetos no espaço e agir imediatamente assim que algo interessante for detectado. Pode ser a única chance da humanidade de ver um objeto de outro sistema solar de perto. O espaço entre sistemas solares é vasto. A menos que as unidades de dobra se tornem realidade, viajar de uma para outra em breve provavelmente não é possível. Olha, eu confesso que eu sou fã de Star Trek e, de acordo com a franquia, se não me engano, é no ano de 2063 que o Zefram Cochrane inventa a dobra espacial. Você é Zefram Cochrane, de Alpha Centauri, o descobridor da dobra espacial. Isso mesmo, capitão. Então, se isso acontecer, com certeza. Se não, acho que é bem difícil alcançar alguma coisa desse tipo ainda no meu tempo de existência. Atualmente, a única maneira que temos de ver parte do material desses outros sistemas estelares é através de coisas que estão no espaço interestelar e chegam até nós. E embora nunca tenhamos nos aproximado de um objeto interestelar, aprendemos muito ao nos aproximar de objetos dentro do nosso sistema solar. Em 2014, a sonda Rosetta da Agência Espacial Europeia se encontrou com o cometa 67P. Rosetta é a primeira missão que conseguiu pousar um módulo na superfície de um cometa de forma satisfatória. Isso nunca tinha sido feito antes. Então podemos dizer que essa é a primeira missão que conseguiu entrar em órbita ao redor de um cometa. E o acompanhou durante 2 anos e pouco, do ano de 2014 até 2016. E a partir dessa missão, a Agência Espacial Europeia fez muitas observações interessantes.
Eu acho que esta forma foi uma das grandes surpresas que tivemos no começo. Ninguém realmente esperava isso. E eu acho que outra grande descoberta foi a da questão da água. Nessa missão foi descoberto que a água que saiu do cometa 67P não é o mesmo tipo de água que temos aqui na Terra. E se não for igual, você sabe que provavelmente não são da mesma fonte. Então acho que isso foi bem inesperado porque as pessoas realmente pensaram que este cometa poderia ser uma possibilidade real de trazer água para a Terra. Os cientistas ainda estão analisando os dados da missão Rosetta e fazendo descobertas empolgantes sobre o 67P. E essas descobertas nos dão dicas sobre os primeiros dias do nosso sistema solar. Eu acho que os cometas são muito interessantes, porque eles podem inclusive nos dizer de onde nós viemos. Os cometas são vistos e considerados sempre como restos da formação do sistema solar, e nada mais do que simplesmente isso. E se explorarmos os cometas, acho que nós podemos entender como o sistema solar se formou, como a Terra se formou, e basicamente, poderíamos saber como os humanos enfim surgiram, pois podemos dizer que sem a Terra nós não estaríamos aqui. E embora a missão Rosetta tenha sido bem sucedida, o cometa 67P orbita o Sol a cada 7 anos, afetado pelo calor, perdendo gases, mudando sua composição a cada órbita. Cientistas da ESA reconhecem a necessidade de estudar um cometa com uma superfície intocada, que nunca esteve perto do Sol e que permaneceu inalterado desde a formação do Sistema Solar. Isso é conhecido como um novo cometa. Eles estavam falando sobre esse problema de superfície intocada versus superfície alterada, e eles disseram que eles já sabiam o que poderiam fazer. Disseram que deveriam tentar alcançar um desses novos cometas. E assim nasceu a ideia de interceptação de cometas. Isso é muito diferente das missões anteriores que fizemos, onde sempre fomos a cometas que giram em torno do nosso sistema solar. E o motivo de irmos lá é que sabemos onde estão. Podemos observá-los e então obter sua posição com precisão. Mas o interceptor de cometas não quer fazer isso. O interceptador de cometas tem outro foco. O objetivo é visitar um cometa bem novo e observá-lo com 3 pequenas naves espaciais diferentes. Uma nave-mãe, como a chamamos, e 2 subespaçonaves. E nós queremos basicamente observar tudo o que pudermos. Vamos fotografar o núcleo do cometa, que é essa coisa menor aqui no meio. Vamos fotografar os gases ao redor, a poeira que se desprende e o ambiente. Objetos interestelares não são o alvo principal do interceptor de cometas. Já que só detectamos 2, não sabemos quando ou se detectaremos outro. Esta missão visa buscar novos cometas desconhecidos vindos de além Netuno na nuvem de Oort. Esta é a parte externa esférica do Sistema Solar e acredita-se que contenha trilhões de cometas. A maioria nunca entrou no Sistema Solar interior. Mas de vez em quando, um desses corpos gelados recebe um impulso gravitacional de outro objeto lançado no Sistema Solar interno. E o interceptor de cometas espera estar pronto para o próximo. E existe outra família de alvos muito interessante, vamos dizer, que são objetos interestelares. Então, se houver um objeto interestelar, como o Momo ou Borisov, por exemplo, obviamente é para lá que nós iremos. Vamos focar nessa área porque é de longe a coisa mais interessante que podemos explorar atualmente com esse projeto. E a missão Interceptor de Cometas é a única com o poder de estudar um objeto interestelar. Mas para alcançar um novo cometa do nosso Sistema Solar ou um objeto interestelar, eles precisavam encontrar uma maneira de lidar com o curto prazo, algo que nunca foi feito antes. Mas o problema é que esses cometas dinamicamente novos que nós estamos falando, geralmente são detectados apenas alguns meses antes de se aproximarem da Terra. E 2 meses, como todos os envolvidos em qualquer missão espacial sabem, não é tempo suficiente para construir uma nave espacial e ir a algum lugar com ela. Então, nesse momento, nós estamos mais olhando para um período de 5 anos para a missão, onde nós teremos 5 anos de tempo de espera, e assim nós poderemos esperar e escolher somente quando detectarmos um cometa que seja adequado para a situação.
E acreditamos que a probabilidade de detectar um cometa dinamicamente novo e adequado ao qual podemos chegar é superior a 90% ao longo desses 5 anos. Para poder esperar um cometa no espaço por até 5 anos, eles enviarão uma pequena sonda para o ponto de Lagrange entre a Terra e o Sol, um lugar onde a atração gravitacional de ambos os corpos se cancela, criando uma órbita estável. E quando o interceptor de cometas chegar lá, ele só vai esperar por 5 anos. Então, assim que detectarmos o cometa, partiremos em direção a um ponto de encontro com esse planeta em questão. E isso tudo será feito com propulsão química. Os dados coletados podem ser comparados com outras missões de cometas. Assim, os cientistas poderão prever os efeitos do Sol nos cometas, fornecendo pistas sobre como foi a formação do nosso sistema solar e, por sua vez, nos mostrar como a Terra surgiu. Essa é uma missão muito ambiciosa. Acho que é por isso que é tão empolgante. Vocês sabem, se só fizermos coisas fáceis, fica chato. Basicamente, essa missão é muito difícil de ser realizada. E eu acho que a equipe aqui na Agência Espacial Europeia fez um ótimo trabalho em lembrar a todos das restrições e da quantidade de esforços que essa missão implica. E tudo isso ao mesmo tempo em que conseguimos extrair o melhor da ciência que podemos esperar como resultado de todas essas pesquisas e desses projetos. E, embora não tão avançado quanto o interceptor de cometas que está previsto para ser lançado em 2029, há uma equipe no MIT em fases iniciais de planejamento projetando uma missão direcionada especificamente a objetos interestelares. Basicamente, nós vemos objetos interestelares como uma espécie de nova fronteira nas ciências planetárias. E agora que os detectamos, realmente abre uma porta para coisas novas que podemos descobrir. E como essas descobertas influenciam nosso pensamento sobre a formação deste e outros sistemas estelares. Esse é o resumo da ciência. Sua proposta é chamada de órbita dinâmica para encontro com objetos interestelares. Assim como o interceptor de cometas, esperará no espaço e agirá no momento certo. Então, a parte única do nosso conceito é que usando a vela solar, a nossa carga permanece estacionária. Podemos anular completamente essa força da gravidade. Claro, os materiais necessários são exóticos. Alguns materiais estão sendo desenvolvidos em laboratórios acadêmicos atualmente, então acreditamos que é possível para uma missão futura realizar algo assim. Então, basicamente, nós podemos esperar, vigiar nosso espaço local e ficar de olho em possíveis objetos interestelares que possam estar entrando nesse espaço, e então agir e obter uma visão aproximada desse tal objeto. Uma vez que um objeto é detectado, ele poderia aproveitar a força gravitacional do Sol em uma trajetória de queda livre em direção ao objeto detectado, acompanhando seu caminho. A equipe recebeu financiamento da fase 1 da NASA, o que dá 9 meses para elaborar um plano sólido antes de solicitar as próximas fases. Estamos otimistas com a fase 2 e esperamos chegar à fase 3. Se conseguirmos chegar lá, essa tecnologia fica mais perto de se tornar realidade. E ambas essas missões surgem num bom momento. Telescópios que estarão em operação nos próximos anos poderão detectar mais cometas e objetos interestelares primitivos do que nunca antes. Existe um grande telescópio sinóptico, conhecido como Observatório Rubin, que está sendo construído no Chile e ele será muito maior. E os cientistas inclusive preveem que podemos começar a ver um destes a cada ano quando ele terminar de ser construído, isso porque ele fica muito mais fraco. Por que é importante estudar objetos assim? Bem, eu acho que não só uma Lua, mas também outros objetos interestelares são realmente importantes de serem estudados, porque são os restos que provavelmente vão ser responsáveis por construir ou formar planetas em outro sistema solar. E neste momento, não temos a sensibilidade ou resolução para realmente acompanhar esse processo todo se desenrolar. Por exemplo, será que todos os sistemas solares são quimicamente iguais? São os mesmos processos físicos que formam planetas? Saber responder todas essas questões é importante para a pergunta de milhões, para saber se estamos sozinhos, e, portanto, algumas das formas de responder a essas perguntas exigem uma composição química detalhada que nós não podemos ter ou fazer remotamente.
Eu acho que devemos nos interessar em objetos interestelares porque realmente nos diz algo sobre a nossa própria história, independentemente se o nosso sistema estelar é único ou se é semelhante a outros sistemas estelares. E se descobrirmos talvez algumas composições dos materiais em torno de outros sistemas estelares, isso poderia nos dizer o que há lá fora. Se pudermos explorar um objeto interestelar, isso significa que nós também poderemos explorar outro ou outros sistemas solares. E isso é algo realmente empolgante para todos nós que estudamos esse assunto, porque nós sabemos que há tantos outros sistemas solares com exoplanetas, e talvez até mesmo exoplanetas que sejam parecidos com o nosso planeta Terra. E eu acredito que entender esses sistemas mais profundamente realmente seria algo muito interessante.